Conforme prometido, a gente vai resolver o exercício 2.45 do livro do Griffiths, que é mais ou menos como deve vir na prova, tá? Uma questão nesses mesmos moldes aqui que envolve todos os tópicos que vão cair na prova, em uma única questão. E a questão é basicamente o seguinte: você tem um sistema que tem simetria esférica, que é uma esfera de raio R, e tem uma densidade de carga cuja distribuição depende somente da coordenada radial. Não depende de nenhuma coordenada angular, portanto, uma distribuição simétrica de carga. Daí, nessa situação, você pode, por exemplo, utilizar a lei de Gauss para obter o campo elétrico gerado por essa distribuição com bastante facilidade, sem precisar resolver aquelas integrais complicadas da lei de Coulomb. E é isso que a gente vai fazer. E nesse sistema, você vai precisar encontrar a energia da configuração, a energia que vai estar armazenada no campo elétrico dessa configuração. E aí a questão pede aqui para você utilizar pelo menos duas formas diferentes. Bom, uma delas é via o potencial, então você obtém o potencial elétrico da distribuição e calcula essa integral aqui, equação 1, no volume da distribuição de carga, tá? Aqui esse volume aqui é uma esfera de raio R, ou via campo elétrico, caso o campo elétrico ao quadrado, e aí nesse caso você faz a integral em todo o espaço, tá? Essas duas fórmulas aqui são equivalentes, então você deve encontrar o mesmo resultado nas duas situações. E é isso que a gente vai fazer. E repara, né, você precisa, para resolver essa questão, calcular a energia de um sistema, que é um dos tópicos da prova. Você precisa calcular o campo elétrico e o potencial. O potencial é outro tópico também da prova. E é isso que a gente vai fazer aqui para resolver essa questão. E já que a gente vai ter que calcular o campo elétrico de qualquer maneira, a gente pode então utilizar a lei de Gauss diretamente para obter o campo elétrico e calcular a energia do sistema primeiramente com essa fórmula aqui. Daí, de posse da expressão do campo elétrico, para você obter quem é o potencial, que é o que você vai aplicar aqui nessa fórmula, você só vai precisar calcular uma integral de linha. E só lembrando, né, para você calcular a integral de linha, nesse caso aqui, para obter o campo elétrico, você vai a integral precisa partir de um ponto de referência onde o potencial é infinito, e aí a gente vai utilizar, assim como no exemplo, no exercício que a gente resolveu na aula anterior, o ponto de referência estando no infinito. E aí a gente vai considerar aqui dois caminhos de integração. Para obter o potencial do lado de fora aqui da distribuição esférica, a gente pega um caminho radial que vem do infinito até um ponto externo, esse verde aqui que para no ponto externo, e um outro que vem do infinito até um ponto interno. Só que antes disso ele passa aqui na fronteira, né, na região onde não tem carga e a região onde a carga está distribuída. Né? Então, nesse segundo caso, a gente vai dividir a integral em duas partes, do infinito até aqui o raio da esfera e do raio da esfera até esse R pequeno aqui, que é o ponto final, nesse caso. Tá? Integral do campo elétrico nesses caminhos de integração para obter o potencial dentro e fora da esfera. Para isso a gente precisa do campo elétrico primeiro. E aí nesse caso, como a distribuição de carga ela é esférica, ela não depende aqui de θ nem de φ, você pode aplicar diretamente a lei de Gauss considerando as mesmas gaussianas aqui, as mesmas superfícies gaussianas que a gente utilizou no exemplo anterior. Uma esfera gaussiana aqui pelo lado de fora da carga, para você obter o campo do lado de fora, e uma esfera de raio menor do que o raio da carga, para obter o campo elétrico no interior da carga. É isso então que a gente vai fazer. Aplicar aqui a lei de Gauss. Tá? E aí, do lado esquerdo aqui da lei de Gauss, você tem o produto escalar do campo elétrico com o elemento de área. Bom, o campo elétrico, por simetria, só vai ter componente radial também, já que a carga está distribuída radialmente.
Então, não tem as componentes angulares aqui, componentes tangenciais do campo elétrico. Só tem a componente radial, e essa componente radial depende somente do raio, tá bom? São os mesmos argumentos de simetria que a gente utilizou anteriormente. Bom, e o elemento de área infinitesimal aqui para a nossa superfície gaussiana, que é uma esfera, né, concêntrica, aqui a distribuição de carga, é dado por essa expressão, R ao quadrado. Essa parte angular aqui é o que a gente chama, né, de elemento de ângulo sólido, e o vetor, elemento de área, aponta para fora da superfície gaussiana no sentido radial. Tá? Então, você vai precisar calcular o produto escalar do campo elétrico com isso daqui, então vai ficar da seguinte maneira. Vamos então colocar para cá. Bom, o campo elétrico é essa expressão, então segue de forma muito parecida, né, com o que a gente fez na aula anterior. Vamos colocar para cá quem é tudo isso daqui. Só falta o R chapéu. E aí, aqui o único produto escalar envolve somente o R chapéu, com ele próprio. Qualquer vetor, produto escalar dele com ele próprio é o módulo ao quadrado dele. No caso, o R chapéu é unitário, portanto, esse produto escalar aqui vai ser igual a 1. Bom, então vamos tirar aqui o produto escalar. Vai sobrar uma integral que envolve somente aqui as coordenadas angulares, e o campo depende somente da coordenada radial. Está multiplicado esse r ao quadrado aqui, que vem do elemento de área, né? Tudo isso é constante para essa integral, pode ser colocado aqui para o lado de fora. E aí, o que você vai ter aqui é a integral na superfície fechada do elemento de ângulo sólido. O θ vai de 0 a π e o φ vai de 0 a 2π. Essa integral aqui a gente já fez, né, na aula anterior. Vocês podem revisitar as anotações da aula. Você pode fazer também, é bastante simples. Integral de dφ de 0 a 2π é simplesmente 2π. E a integral do seno de 0 a π é igual a 2. Portanto, essa integral aqui é igual a 4π. Bom, e aí a lei de Gauss envolve você colocar aqui do lado direito da equação quem é a carga total. Bom, aqui então surge a primeira diferença, né, em comparação com o exemplo anterior. No caso do exemplo anterior, você tinha o valor da carga total e ela estava uniformemente distribuída. Aqui você não tem a carga total, você tem a distribuição de carga e ela não é uniformemente distribuída, ela está distribuída de forma radial aqui segundo essa função. A distribuição, a carga aumenta, né, com o raio. Né? No centro da esfera a carga vai ser 0 e aí a carga está mais concentrada na superfície da esfera. Trazendo então essa expressão para cá, né, a carga que está encapsulada na superfície gaussiana externa, essa daqui, envolve toda a carga, vai ser simplesmente, vamos lá, né, a carga total, ou a carga encapsulada aqui, deixa eu só copiar já aqui a fórmula que eu tinha copiado lá de cima. Nesse caso aqui, na superfície gaussiana externa, a carga encapsulada na superfície gaussiana será a carga total. Que por sua vez pode ser calculada da seguinte maneira. Bom, a carga total que vai ser igual a integral da densidade de carga no volume da carga. Só lembrando aqui da nossa convenção que o V maiúsculo vai representar o potencial elétrico e o V minúsculo está representando o volume aqui. Então você vai integrar a densidade de carga no volume da carga.
e a densidade de carga, como foi dada no problema, ela é igual a uma constante vezes R. Tá? E aí essa constante, esse K, uma constante, pode sair da integral, você vai integrar somente R no volume da distribuição de carga. Esse elemento de volume aqui, em coordenadas esféricas, ele é bastante parecido com o elemento de área, esse daqui. Só que ele multiplica o dr também. Bom, e aí essa integral, assim como a maior parte das integrais que a gente tem visto, nesses casos que tem distribuição simétrica, acabam sendo triviais. Aqui você tem r vezes r ao quadrado, fica simplesmente r ao cubo. Toda essa parte aqui, tudo que você está integrando, esse r ao cubo que não depende de nenhuma das coordenadas angulares. Então você vai integrar de novo aqui o ângulo sólido em toda a superfície da esfera, isso vai ser igual a 4π novamente. Então, a integral do ângulo sólido, já que não está multiplicando nada que dependa de θ nem de φ, vai ser igual a 4π novamente. Então você integra aqui r ao cubo, simplesmente. E aí, como eu falei, uma integral trivial de ser feita, né? Integral de r ao cubo, assim, claro, né? De r ao cubo de 0 até o raio da esfera. Portanto, a integral de r ao cubo vai ser r a quarta sobre 4 de 0 até... Opa, de 0 até r. Bom, e aí você simplesmente substitui esse r aqui minúsculo, a variável da integral, pelo raio da esfera. Vai ficar então r a quarta. E aí esse 4 aqui simplifica com esse 4, vai sobrar somente esse r a quarta. Faltou a quarta aqui. Então, K vezes π vezes r a quarta. Daí você tem agora a carga total contida na distribuição esférica, em toda a distribuição esférica aqui de carga. E a gaussiana está incorporando toda essa carga, né? Então essa carga aqui encapsulada que entra na lei de Gauss é a carga total, que nesse caso aqui é K vezes π vezes o raio a quarta. Então é essa carga que você vai colocar aqui na lei de Gauss. Portanto, substituindo aqui a carga encapsulada é toda a carga. Vou colocar aqui só para diferenciar. Depois a gente vai definir uma outra carga. Essa daqui é a carga total. Tá? Então a carga que está encapsulada na gaussiana externa é a carga total, que é igual a isso daqui. Bom, você poderia escrever, por exemplo, em vez de escrever a solução em termos dessa constante K aqui, que inicialmente parece não ter um significado físico muito evidente, né? Você pode substituir a dependência dessa constante para uma dependência na carga total contida na esfera, que faz mais sentido, né? Nesse caso, você precisaria escrever qual deve ser o valor da constante K para que a carga total na esfera seja igual a um valor conhecido, não um valor dado, né? Tal como esse Q aqui. Digamos que fosse fornecido que tivesse 5 coulombs, por exemplo, nessa distribuição de carga. Aí você iria substituir aqui esses 5 coulombs, o raio da esfera teria que ser dado também, né? O valor de π é uma constante, você descobriria qual é o valor de K, né? Nesse caso, né? Nesse caso, o valor de K seria a carga total dividido por π vezes r a quarta. Tá? Então,
Para essa distribuição de carga aqui, cadê? Essa daqui, que cresce linearmente com o raio, a constante multiplicativa para que a carga total seja um dado valor conhecido, que eu estou chamando aqui de Q, TOT, né, de carga total, essa constante tem que ser esse valor. Eu vou continuar a solução escrevendo essa constante em termos da carga total até o final, tá? Fica mais fácil de identificar o significado físico aqui da constante envolvida, né? Então eu vou substituir o valor dessa constante K aqui, e aí você então tem essa seguinte expressão. Bom, dá para ajeitar um pouco aqui, não é? 1 sobre 4π ε0 vai aparecer aqui, né, como sempre aparece nesses casos envolvendo o campo elétrico. Aqui eu posso simplesmente escrever a carga total, tá bom? Sabendo que a carga total vai ser um valor dado, né? Pode ser um valor dado, um valor conhecido. Se não for um valor conhecido, o K vai ser um valor conhecido. Aí, com o K, você pode obter o valor da carga total, tá bom? Se na questão da prova, por exemplo, tivesse sido fornecido o valor de K, você pode calcular a carga total integrando essa função aqui no volume da carga, tal como a gente fez. Se não foi fornecido, mas foi fornecido qual é o valor da carga total, você pode obter quem é o valor dessa constante em termos da carga total, que é o que a gente fez aqui, tá? E aí a carga que vai aparecer aqui é simplesmente a carga total, tá? Então a carga total, caso tenha sido fornecido, né, dividido por R ao quadrado, tá bom? Se não tiver sido fornecido, aí você deixa simplesmente a constante aqui, né? Se o valor da carga total não tiver sido fornecido. Bom, e novamente, essa estrutura aqui é exatamente a mesma estrutura do exemplo anterior, tá? Que tem segue a mesma estrutura do potencial, aliás, do campo elétrico de uma carga pontiforme. E qualquer distribuição de carga esfericamente simétrica vai sempre satisfazer aqui essa mesma relação, ou seja, vai sempre ter a estrutura aqui do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme na parte externa da distribuição de carga, tá bom? Na parte interna não, né, que é o que a gente vai ver logo em seguida, né? Então essa fórmula aqui, vamos destacar, é o campo externo à distribuição de carga, né? Essa expressão é o campo externo à distribuição de carga. Então vamos obter o campo interno. Bom, a gente vai usar novamente a lei de Gauss, só que considerando uma esfera aqui, cuja superfície, uma esfera gaussiana, cuja superfície está dentro da distribuição de carga, tá? O raio da superfície gaussiana agora é menor do que o raio da carga. O Rzinho é menor do que o Rzão. O campo externo era o contrário, o Rzinho era maior que o Rzão. Mas a gente vai aplicar a lei de Gauss do mesmo jeito, né? Por simetria, isso daqui vai continuar sendo válido. Isso daqui também vai continuar sendo válido. Isso daqui também. E isso daqui também. O que vai mudar, né? Vai mudar a partir daqui, né? Então vamos copiar a partir daqui. Essa expressão continua válida, tá? Para qualquer que seja a expressão, porque a gente não explicitou aqui, né? Não disse ainda quem é a carga encapsulada na superfície gaussiana. No próximo passo a gente vai fazer isso, então a partir daqui vai fazer diferença, tá? Na superfície gaussiana do lado de fora da esfera era a carga total. Agora já não vai mais ser a carga total, vai ser uma fração da carga total. Vamos obter quem é essa fração. De qualquer forma, a carga aqui
vai ser a integral da densidade de carga, novamente, integral de volume dessa densidade de carga, só que no volume da gaussiana. No volume aqui dessa esfera menor, que tem o raio Rzinho, e não na esfera que tem o raio R maiúsculo. Tá? Vamos então pegar de novo aqui o elemento de volume em coordenadas esféricas e colocar aqui. Faltou só a densidade, né? E a densidade foi fornecida, né? Ela é K vezes R. Esse K aqui é uma constante, posso colocar para o lado de fora. De novo aqui R da distribuição de carga com esse R ao quadrado do elemento de volume vai ficar R ao cubo. Novamente, nada vai depender das coordenadas angulares aqui, então você vai integrar o elemento de ângulo sólido em toda a superfície da esfera. Isso vai ser igual a 4π, novamente. Então, você vai estar lidando aqui, novamente, com essa integral. Só que aqui o raio vai ser integrado de 0 até o raio da superfície gaussiana, que é Rzinho. E a gente já vai substituir aqui o valor da constante escrito em termos da carga total da esfera. Que a gente acabou de obter é isso daqui. Então, no lugar de K, a gente vai substituir por isso. Deixa eu trazer aqui para baixo. No lugar desse K, eu vou colocar isso daqui. Bom, aí aqui você integra R ao cubo, que vai dar R a quarta sobre 4, calculado de 0 até R, vai dar simplesmente R a quarta sobre 4. Esse 4 aqui vai cancelar com a integral, né? Vamos fazer isso mais devagar aqui, né? Isso vai dar R a quarta sobre 4. Esse 4 cancela com esse 4 aqui. O π cancela com esse π. E aí vai ficar, então, essa razão, né, aqui do raio da gaussiana, que é a quarta potência do raio da gaussiana, dividido pela quarta potência do raio da distribuição de carga, vezes a carga total. Tá bom? Então, é um fator agora aqui que, diferente do exemplo anterior, né, que lá era proporcional ao raio ao cubo, aqui vai ser proporcional ao raio à quarta potência. Então aqui é essa carga que vai ser a carga interna da superfície gaussiana que a gente vai colocar aqui na lei de Gauss, né? Portanto, vamos substituir aqui nessa expressão a carga encapsulada é dado por essa expressão. E aí é só você isolar aqui, esse 4π passa novamente para cá dividindo, aparece aqui a constante de Coulomb, como normalmente aparece. Vou só colocar essa carga total para cá, para organizar melhor a equação. Esse R ao quadrado agora é o mesmo R ao quadrado aqui de dentro, já que a carga não vai até a superfície, né, da esfera de raio R. Né? Então você simplifica aqui o R ao quadrado com esse R à quarta, fica R ao quadrado. Portanto, o campo interno à superfície gaussiana ele aumenta com o raio ao quadrado. O que é natural, né, o que faz sentido, porque quanto mais você vai se afastando do centro, né, da esfera, quanto mais você vai aumentando o valor de R pequeno aqui, mais carga está gerando esse campo. Tá? Maior vai ser a quantidade de carga que vai estar gerando o campo num ponto aqui, uma distância Rzinho do centro da esfera. Então a gente tem aqui o campo elétrico dentro e fora da esfera. Né? Finalmente, né, campo elétrico. E aí eu vou colocar aqui já o vetor campo elétrico. E a gente já tem a expressão que vale para dentro e para fora, não? Vamos colocar aqui. Esse daqui é o campo elétrico interno. Isso daqui vale se o R for
menor que o raio da carga, na verdade menor ou igual, vale na fronteira também, e o campo externo a gente calculou aqui. Para ficar simétrico aqui, eu vou colocar essa carga total para cá também, e aqui eu vou deixar 1. Essa aqui é a expressão que vale para o R maior que o raio da esfera. Né? Aliás, de novo aqui o R maior ou igual ao raio da esfera. Então a gente tem aqui o campo elétrico já dessa distribuição, tá? Que é diferente do exemplo da que a gente resolveu na aula anterior. Eu tenho aqui, deixa só, esse aqui é o exemplo que a gente resolveu na aula anterior. O campo elétrico era esse daqui. Deixa eu copiar a fórmula para cá. Esse aqui de baixo, que está marcado, é o da aula anterior. O campo interno ele aumentava com R e o campo externo caía com R ao quadrado. Aqui o campo externo continua igual, só que a carga total agora é diferente, né? E o campo interno aumenta com o raio ao quadrado. Isso porque a distribuição de carga agora não é mais uniforme. Se fosse qualquer outra distribuição de carga radial, essas expressões aqui seriam ligeiramente diferentes também, tá? Então, fiquem atentos, né, que se outra distribuição for fornecida, né, se fosse uma distribuição quadrática, por exemplo, ou, enfim, qualquer outra aqui, você teria que integrar essa distribuição para obter a carga total que você substituiria na lei de Gauss. Né? E aí as expressões aqui seriam diferentes. Tá? Parecidas, mas diferentes, né? Principalmente essas potências aqui. Deixa eu apagar então isso aqui e vamos voltar. Né? Essa é a primeira parte do problema. Então você pode, a partir daqui, já calcular a energia, né? A energia da configuração. Lembrando que a gente precisa calcular essa energia de pelo menos duas formas diferentes. Então, em uma delas você precisa do campo ao quadrado, o campo a gente já tem, já pode calcular a energia usando essa expressão aqui. A outra envolve o potencial. A gente não tem o potencial ainda, né? Então, a gente pode agora ou calcular a energia já, ou calcular o potencial para depois calcular a energia duas vezes. Vamos calcular o potencial para depois a gente só calcular a energia duas vezes. Uma forma confirmando o resultado da outra. Então, vamos obter quem que é o potencial. Aí, como a distribuição é esfericamente simétrica, você pode utilizar os mesmos caminhos de integração que a gente usou no exemplo da aula anterior. Você pega uma linha radial que vai do infinito até um ponto externo ou interno. Então, repetir esse mesmo procedimento. Né? Calculamos agora o potencial. Bom, o potencial, nesse caso, ele vai depender só de R também, por simetria, né? Vai ser menos. Eu nunca lembro se tem um menos aqui mesmo, né? Só confirmar aqui. Tem um menos, de fato. Integral. E aí a gente vai tomar o infinito como ponto de referência. E aqui a gente vai calcular primeiro o potencial externo. Então vamos colocar um R externo aqui e calcular a integral do campo elétrico escalar dr. Deixa eu copiar daqui. Bom, não tem, né? Vamos colocar aqui. Eu achei que estava fácil. dr vezes R chapéu. Aliás, eu estou esquecendo aqui o vetor unitário, né? Então vamos colocar o vetor unitário que eu já esqueci e já corrijo essa falta. Tem o R chapéu aqui.
O campo elétrico é um vetor, isso que está aqui não é um vetor ainda, né? Isso é só o módulo do campo elétrico. Tem esse vetor radial aqui. E aí você vai precisar calcular o produto escalar desse campo elétrico com o RDR, que é o elemento de área, que é o elemento de área não, o elemento de linha aqui em coordenadas esféricas, né? Considerando um caminho somente radial. Então vamos calcular o potencial externo. Bom, essa é a fórmula geral aqui, potencial externo. Aqui a gente vai colocar o campo elétrico externo, que é esse daqui. E aí ficou R, escalar R, que é 1. Já vou tirar daqui. Toda essa gente aqui é constante para essa integral. Posso colocar aqui do lado de fora. E aí ficou de novo a integral de 1 sobre R ao quadrado, que é menos 1 sobre R. Esse menos 1 vai matar esse sinal de menos aqui. E vai ficar 1 sobre R de infinito até R. No infinito essa expressão vai dar zero. Vamos lá. Só confirmar que tem esse sinal de menos mesmo. Tem, tá aqui. Tem o sinal de menos de fato. Então vamos lá. Voltando para cá. Vai ficar então R elevado a menos 2 mais 1 vai ficar R menos 1, que é 1 sobre R, menos 1 vai matar, e aí vai ficar aqui, de fato, somente o 1 sobre R. 1 sobre R indo de infinito até o R externo, né? O valor externo não vai passar pela fronteira. Então, quando R é igual a R, vai dar simplesmente 1 sobre R, e quando R vai para infinito, isso aqui vai para zero. Então, isso daqui é simplesmente 1 sobre R. Bom, que nada mais é do que a mesma estrutura, né, do potencial de uma carga pontiforme novamente, né? Sempre vai, na parte externa, sempre que você tiver uma distribuição esfericamente simétrica, isso vai ocorrer. Bom, e aí o potencial interno, você usa a mesma expressão, só que aqui esse R ele tem que ser um ponto que está na parte de dentro da distribuição de carga. Esse caminho de integração agora já é esse aqui de baixo. Então ele vai cruzar aqui a fronteira da carga. Então você distribui, você divide essa integral aqui em duas. Uma que vai do infinito até a fronteira da carga e outra que vai da fronteira da carga até o ponto final ali, R. Tá? E aqui você vai considerar o campo externo, e aqui você vai considerar o campo interno. Você tem as duas expressões, estão aqui. Esse daqui é o campo interno. Você coloca aqui. Esse daqui é o campo externo, tá? O R é maior que o raio da esfera. Você coloca aqui, que é a parte externa. Posso apagar isso aqui. A carga total sobre 4π ε0 aparece aqui e aqui. Posso tirar das integrais, porque isso é uma constante. E é comum às duas parcelas, posso colocar em evidência aqui. R chapéu escalar R chapéu é 1, aqui e aqui. E aí, de novo, integrais triviais aqui de serem resolvidas, né? De novo, essa daqui é a menos 1 sobre R. Essa integral é menos 1 sobre R, vou colocar aqui. Menos 1 sobre R de infinito até zero. Aliás, de infinito até zero não, de infinito
até o raio da distribuição de carga. E essa outra aqui, esse r a quarta no denominador, é constante, posso colocar aqui para fora, e fica r ao quadrado, que a integral é r ao cubo sobre 3. Então, vou colocar aqui r ao cubo sobre 3. O sobre 3 é uma constante, vou colocar aqui junto com esse raio à quarta. E fica então r ao cubo integrado do raio da distribuição de carga até o ponto final, Rzinho. Vamos então fazer as substituições. Bom, quando você substituir o Rzinho aqui pelo Rzão, aqui vai ficar simplesmente Rzão, menos a expressão calculada com R indo para infinito, que vai dar zero. Então, você não precisa, né, somar o zero aqui, vai sobrar somente 1 sobre R. Com esse sinal de menos aqui fora, menos 1 sobre R. Permanece. Então, isso aqui é 1 sobre R, e o sinal de menos que veio da integral. Aqui, você vai precisar calcular a diferença, né, entre substituir o R pelo Rzinho menos substituir o R pelo Rzão. Então, vai ficar Rzinho ao cubo menos Rzão ao cubo. Parênteses aqui. Pronto. Você pode distribuir isso daqui para cá e para cá, né, para poder juntar os outros termos e simplificar. Aqui, por exemplo, você vai ter esse r ao cubo, com esse r à quarta aqui embaixo, eu posso simplificar, vai ficar 1 sobre r, simplesmente. Aí tem o 3 aqui, tem esse menos 1 sobre r aqui, posso juntar com ele para cá. E aí vai ficar o seguinte, né? Aqui o denominador não é o mesmo, mas eu posso convenientemente colocar aqui o 3 em cima e embaixo, e vai ficar menos 1 menos 3, que é menos 4. Então, menos 4 terços de R. O 1 sobre 3 aqui é comum, né? O 3 no denominador é comum, posso colocar em evidência. Então, vou colocar aqui o 1 terço em evidência. Posso tirar agora daqui e daqui. Os dois têm R, esse tem R sozinho, esse tem R a quarta. Posso colocar um R em evidência, esse daqui vai embora, vai sobrar esse 4 sozinho. Esse daqui vai embora 1, vão sobrar 3. Então, posso colocar, inclusive, isso para cá. E aí, se eu quiser me livrar desse sinal de menos aqui, eu só distribuo aqui para dentro, né? Esse que é positivo vai ficar negativo, esse que é negativo fica positivo. Vai ficar assim, então. Os dois têm a mesma potência aqui, que é o R ao cubo. Posso, então, escrever dessa maneira. Daí você tem o seu potencial interno. Esse daqui é o potencial interno agora, né? Finalmente, né, você tem potencial em toda a região, né, em qualquer lugar. O potencial, que é uma função que depende só de R também, vai ser internamente isso daqui. Se o R for menor ou igual ao raio da carga, e o externo nada mais é aqui do que o potencial de uma carga pontiforme. Se o R for maior ou igual aqui ao raio da carga. E aí a gente pode fazer um teste de consistência aqui, como sempre, né? Esses dois potenciais, eles têm que ser iguais na fronteira. Se você faz Rzinho igual a Rzão, as duas fórmulas têm que dar o mesmo resultado. Aqui é trivial, né? Esse Rzinho vai simplesmente virar Rzão. Aqui em cima, essa razão vai ficar igual a 1, aí elevado ao cubo não vai fazer diferença, vai ficar 4 menos 1, que é 3.
vai matar esse 1/3, aí você vai ter exatamente essa expressão aqui, que é o que vai sobrar, que é igual ao que tem aqui embaixo se o Rzinho for igual ao Rzão. Portanto, esse teste de consistência, né, passa. Né? A gente então tem um bom indicativo de que esse resultado aqui é o correto. Tá bom? É uma coisa que vale a pena você atestar na prova, por exemplo. Né? E o potencial que você encontrou, se você tiver uma fronteira, né, o potencial vai ter que ser contínuo, então as duas expressões vão ter que ser iguais na fronteira aqui. A fronteira, no caso, é o R igual a Rzão. Bom, agora a gente tem o potencial e o campo elétrico. A gente pode finalizar o problema resolvendo agora a energia. Né? Vamos então calcular a energia. Calculando a energia da configuração pelo método 1. Primeiro, método 1 que a gente vai fazer primeiro aqui, vamos calcular via o campo elétrico. Essa expressão aqui. Essa expressão que envolve o campo elétrico ao quadrado em todo o espaço, sendo que o campo elétrico é dado por essa expressão aqui. Bom, e aí você vai precisar calcular o campo elétrico ao quadrado aqui. O campo elétrico ao quadrado, vamos fazer separado isso. O campo elétrico ao quadrado. Se for na parte de dentro, isso aqui vai ficar ao quadrado. O R escalar R vai ser igual a 1. E aí, elevando isso aqui ao quadrado, vai ficar R à quarta sobre Rzão à oitava. Aqui vai ficar ao quadrado também. Tudo isso vai ser constante, então não vai fazer diferença você colocar num bolo só. Né? Elevando isso ao quadrado vai ficar R à quarta. E aqui o R chapéu escalar R chapéu vai dar 1. Então isso aqui é o campo elétrico ao quadrado, dentro e fora da região de integração, da distribuição de carga. Bom, essa integral aqui, né, você vai substituindo aqui o elemento de volume. Vamos pegar de novo o elemento de volume aqui de cima, em coordenadas esféricas, que é esse daqui. Só tem o dr também, né? Vamos colocar. Só tem o dr, deixa eu colocar o dr aqui. E novamente, né, o campo elétrico aqui, o integrando, não depende dos ângulos, nem esse r ao quadrado, então os elementos angulares aqui só tem o elemento de ângulo sólido. Então quando você integrar isso aqui, vai ser igual a 4π. Então eu já posso colocar direto aqui para fora, né, porque a integral disso, já que nada mais depende dos ângulos, é igual a 4π. Você tem que integrar, portanto, a parte radial, né, que sobrou aqui, de 0 até o infinito, já que é em todo espaço, tá bom? Só que como você tem uma fronteira aqui, em que o campo numa região é dado por uma expressão e em outra é dado por outra expressão, você separa a integral aqui em duas partes. Uma que vai até a fronteira e outra que vai da fronteira até o infinito. Essa integral você coloca aqui o campo interno e essa daqui você coloca o campo externo. Vamos fazer isso. O campo interno ao quadrado, no caso. Né? O campo interno ao quadrado é isso daqui. Aqui. E o campo externo que você vai colocar aqui é esse daqui. Bom, integrais, mais uma vez, triviais, porque toda essa gente aqui que está multiplicando essa potência de R é constante. Então, esse parênteses tudo que está ao quadrado, eu posso colocar para fora da integral. Ele tem nessa daqui também, coloco para fora da integral também. Vai ser comum aos dois termos, posso colocar para cá. E aí, integrais que sobraram aqui, todas triviais. Né? Esse R a oitava aqui embaixo é constante, posso colocar aqui para fora. Esse R a quarta com R ao quadrado vai ficar R a sexta. R ao quadrado,
simplifica com r à quarta, fica r ao quadrado aqui no denominador. Vamos resolver essas integrais aqui mais uma vez, né? São integrais bem simples de serem feitas, potências de r. Tá? Aqui primeiro, a integral de r à sexta vai ser r a 7 sobre 7, integrado de 0 até r, e aqui vai ser menos 1 sobre r, integrado de r até infinito. Bom, e aí a gente substitui, né? Nesse caso aqui, quando é zero, vai matar tudo, vai sobrar só quando r é igual a r. Então vai ficar r a 7 sobre 7. Quando r for para infinito, isso vai dar zero. Aí no limite inferior, menos isso, né? Substitui por r maiúsculo. Como é menos no limite inferior, aqui fica mais 1 sobre r. E aí essa já é a fórmula, né, da energia, né? Você já integrou, basta simplificar aqui um pouco, né? Esse R7, deixa eu colocar para cá, para ficar bem evidente, né, que é R7 sobre R à oitava, que na verdade é 1 sobre R. Né? Você pode simplificar aqui as potências, dá 1 sobre R, 1 sobre 7R. Aí aqui você pode convenientemente multiplicar e dividir por 7, essa fração, para igualar os denominadores, vai ficar 1 mais 7, que é 8. Tá aí a resposta. Vamos só ver o que é que pode simplificar aqui. Aqui você tem 4π epsilon zero, aqui você tem 4π epsilon zero ao quadrado. Esse daqui simplifica com esse ao quadrado, vai sobrar esse daqui aqui fora. E aqui sobra a carga total ao quadrado. Deixa eu tirar desse parênteses aqui, só um instantinho. Carga total ao quadrado. Esse 8 aqui simplifica com esse 2. Vou então tirar daqui, colocar para cá. Vai ficar 8 sobre 2, que é 4. E esse 7 aqui, posso tirar daqui e colocar aqui. E posso colocar a carga total ao quadrado aqui sobre R. Portanto, 4 sétimos de 1 sobre 4π epsilon zero, a carga total dividido por R. Essa é, portanto, a energia total do sistema calculado via campo elétrico. Vamos então resolver esse problema mais uma vez, agora calculando via potencial. Então, método 2, para a gente finalizar. O método 2 é mais rápido porque você vai integrar na região interna. Vou pegar aqui em cima, fórmula. Cadê? Aqui, fórmula do segundo método. Esse daqui. E aí, o volume aqui da integral é só o volume da distribuição de carga. Então, só o potencial interno é que vai entrar aqui. Então, colocar a fórmula para o potencial interno aqui, trazida aqui de cima, a fórmula que a gente obteve do potencial é essa aqui. O potencial interno é esse daqui, é ele que você vai colocar aqui. E a distribuição de carga, deixa eu apagar esse potencial, a distribuição de carga foi fornecida no problema, é K vezes R. Sendo que K a gente já pode escrever aqui em termos da carga total. Vamos só resgatar aqui o valor de K que a gente obteve. Tá aqui. Carga total e R a quarta. Que é uma constante, né? Então já vou colocar até aqui para fora. Carga total vezes π R a quarta. Isso aqui é o K. Aí,
O elemento de volume depende do dr, dθ, dφ. Isso aqui é tudo constante, não depende nem de r, nem θ, nem φ. Posso colocar para fora aqui da integral. Esse dv aqui, a gente já tem ele aqui em cima, né, o elemento de volume em coordenadas esféricas. Um instante para encontrar de novo, para não ter que escrever tudo de novo aqui. Bom, eu vou pegar esse aqui. Pronto. Aí essa integral aqui só tem um símbolo de integral, mas é uma integral tripla, tá? Dθ, dφ e dr. Só que nas coordenadas angulares aqui, né, não tem mais nada, depende dessas coordenadas angulares, então a integral disso vai ser igual a 4π, né? É simplesmente a integral aqui do ângulo sólido, que é 4π. Vou colocar aqui já o resultado. E sobra só a integral na radial, né? Que vai de 0 até o raio da distribuição de carga. E aí, integral simples aqui de ser calculada. Esse R ao quadrado veio do elemento de volume, esse R aqui fora veio do potencial. Potencial, cadê o potencial? Aliás, não veio do potencial não, né? Do potencial é tudo constante. Ele veio da densidade de carga, né? Esse R que está aqui é o R que veio dessa função, né? Lembrando que isso aqui depende do R, e nesse caso aqui, como foi dado pelo problema, ele é igual a K vezes R, sendo K essa constante aqui, escrita em termos da carga total. Bom, de qualquer forma, potências de R aqui para ser integrada, mais uma vez, uma integral trivial de ser feita. Por enquanto, vamos ignorar essa constante toda aqui fora, né? A gente pode simplificar depois ela em separado. Vamos só fazer essa distribuição. Primeiro, esse R com esse R ao quadrado fica R ao cubo, e aí esse R ao cubo posso distribuir para cá e para cá. Aqui posso colocar como estava antes, né? Colocar a potência aqui, o cubo em cima e embaixo. E aí posso juntar a potência desses dois R's aqui e vai ficar R a sexta. Bom, e aí duas potências aqui de R, bastante simples de ser integrado. Aqui a integral de 4R ao cubo é simplesmente R à quarta. Então, vou colocar aqui para fora o resultado da integral. Deixa eu fazer uma... Aliás, eu já fiz a linha, né? Então, já tem uma cópia aqui em cima. Vai ficar simplesmente R à quarta, esse 4 vai desaparecer, né? Simplificar. E aqui vai ficar R a 7 sobre 7. Ele não precisa mais disso aqui. Tudo isso calculado de 0 até R. Novamente, né? Só precisa calcular na região interna, porque essa fórmula aqui é só no volume da carga. E aí, então, você simplesmente substitui aqui. No limite inferior vai morrer todo mundo, vai dar 0. No limite superior é R, você só substitui o Rzinho por Rzão. Rzão a quarta, Rzão a sétima. Bom, aí aqui você pode simplificar R a 7 com R ao cubo aqui desse denominador. Com esse 7 aqui vai ficar R a quarta. R a quarta. Aí o denominador não é igual, mas eu posso convenientemente fazer com que eles fiquem iguais aqui, multiplicando e dividindo por 7. Não vai dar igual, então vamos lá, né? Uma coisa vai dar diferente aqui, vamos já verificar. Vai ficar 7R a quarta menos R a quarta, que é 6R a quarta. Não precisa desse colchete aqui.
E aqui está o resultado, né? Vamos só ver se ele está igual ao anterior. Vamos ajeitar ele aqui. Primeiro, a carga total aparece duas vezes. Posso colocar ela elevado ao quadrado aqui. O que é que pode ser simplificado? Esse R a quarta aqui simplifica com esse R a quarta aqui. Esse π do denominador simplifica com esse π aqui. Aí isso aqui não precisa mais de fração. O que mais? Esse 4 simplifica com esse meio. E aqui fica 2. Esse 6 simplifica com esse 3 aqui. Aqui vai ficar 2. Aí junta com esse 2 aqui, vai dar diferente, né? Vamos já verificar o que está dando diferente aqui. Junto com esse 2 aqui, fica 4. Então, e aí eu posso colocar esse aqui para cima, né? Esse é o resultado que a gente obteve via o segundo método. Vamos comparar aqui. Aqui. Na verdade é igual, né? Na verdade é igual. Vamos comparar aqui com o primeiro método, é o que está no retângulo embaixo. E aqui o novo resultado, né? É só que a gente separou, né? Vamos só separar aqui para ficar exatamente igual. 1 sobre 4π epsilon 0, vamos colocar para cá. Então, 4 sétimos de 1 sobre 4π epsilon 0, a carga total dividida por R. Então tá igualzinho, né? A energia da configuração obtida pelas duas fórmulas. Então tá aí. Tá o exemplo todo resolvido, né? Tá. Você precisou obter o campo elétrico utilizando a lei de Gauss, porque a distribuição é esfericamente simétrica. De posse do campo elétrico, você consegue obter o potencial, calculando a integral de linha, tomando o infinito como ponto de referência, onde o potencial vai ser zero. E aí, conhecendo tanto o campo quanto o potencial, você pode utilizar as duas fórmulas que a gente tem, né, que a gente possui, para calcular a energia. Uma integrando o campo elétrico ao quadrado em todo o espaço, e outra integrando o potencial multiplicado pela distribuição de carga, né, pela densidade de carga, no volume da carga, que ambas as expressões devem gerar o mesmo resultado, afinal elas são equivalentes. Tá? Bom, aqui eu preferi escrever a solução final, né, em termos da carga total, porque tem um significado físico mais evidente, né, do que simplesmente aquela constante multiplicativa K. Né? Se vocês forem olhar lá no livro, ele coloca a resposta em termos de K. Não tem problema. Né? Que o K vai ser um valor fornecido. Né? Mas em vez de fornecer o valor de K, pode ser fornecido a carga total, por exemplo. Né? Bom, então, se vocês não tiverem nenhum problema em reproduzir esse exemplo, vocês provavelmente não vão ter problemas em fazer a prova. Tá? Vai ser um problema bastante parecido com esse. O que vai mudar aqui é que a distribuição de carga vai ser diferente. Tá? No entanto, ela vai ser uma distribuição simétrica, então você vai poder utilizar a lei de Gauss para obter o campo elétrico, e aí com o campo elétrico você segue todo esse roteiro aqui para resolver o problema. Tá? E pode acontecer também de serem fornecidos valores numéricos para a questão. Em vez de considerar, por exemplo, um raio R qualquer, a distribuição em termos de constantes aqui literais, né, quaisquer, podem ser fornecidos valores numéricos. Por exemplo, um raio de tantos milímetros, né, e uma carga total de tantos coulomb. Aí, em termos desses valores que forem fornecidos, né, você teria que ser capaz de encontrar campo, potencial e a energia. Tá? O resultado seria, no final das contas, numérico, né, e seria conveniente utilizar, por exemplo, uma calculadora, né,
para resolver o problema. Tá bom? É isso então. Vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Até mais.